Irmãos, antes de entrarmos na mensagem, quero lembrar que no próximo domingo, às 18 horas, teremos a cantata infantil, né? Venha prestigiar os nossos filhos nessa primeira cantata, né? Que será a cantata infantil, no próximo domingo às 18 horas. No domingo seguinte, a cantata dos adultos. Então, próximo domingo, 18 horas, cantata infantil. Bem, dito isso, eu quero pensar nessa noite sobre um tema: recuperando o que foi perdido. Hoje eu quero falar de Eliseu. Eliseu, ele foi um grande profeta de Deus no Antigo Testamento, conhecido por seu papel como sucessor de Elias, um outro famoso profeta. A sua história está registrada nos livros de 1º e 2º livro dos Reis. Eliseu era filho de Safate e vivia em Abel-Meolá, uma região de Israel. Antes de se tornar profeta, ele era da roça, era um agricultor, e foi chamado por Elias enquanto estava arando a terra com uma junta de bois. Você vê isso registrado no 1º livro dos Reis, no capítulo 19. Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, como um símbolo de que seria o sucessor, né? O sucessor do profeta Elias. Eliseu, então, aceitou o chamado, deixou sua vida de agricultor e passou a acompanhar Elias, aprendendo muito com ele. E após a partida de Elias, que foi levado aos céus num redemoinho, isso está registrado lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 2, Eliseu assumiu o papel de profeta, principal profeta de Israel. Ele recebeu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, o que simbolizava a sua autoridade e o seu poder para realizar milagres e transmitir a mensagem de Deus. Eliseu, ele realizou diversos milagres que demonstraram o poder de Deus. Alguns dos mais conhecidos milagres são como a purificação das águas de Jericó. Você vê isso lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 2, onde ele curou uma fonte de água que estava causando morte e infertilidade. Ele purificou aquela fonte. Também teve a multiplicação do azeite da viúva, está registrado no 2º livro dos Reis, no capítulo 4, quando ele ajudou uma viúva endividada a encher várias vasilhas de azeite, milagrosamente garantindo a sua sobrevivência. Também há o milagre da ressurreição do filho da Sunamita. Está lá em 2º livro dos Reis, também capítulo 4, a partir do verso 8. Eliseu trouxe de volta à vida o filho de uma mulher que o acolheu em sua casa. Há um outro grande milagre que Deus fez através de Eliseu, que foi a cura de Naamã, o comandante sírio. Está registrado no 2º livro dos Reis, no capítulo 5. Naamã, ele foi curado de lepra após seguir a orientação de Eliseu e se lavar, dando 7 mergulhos no rio Jordão. Há um outro milagre também de Deus, feito através de Eliseu, foi que o machado flutuou, e é sobre esse milagre que nós vamos debruçar nessa noite. E Eliseu, ele foi um profeta que viveu no período de grande idolatria em Israel, e ele frequentemente ele confrontava reis e líderes que se desviavam de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Os seus milagres mostraram o cuidado de Deus com a necessidade do povo e revelaram o poder do Senhor sobre a natureza, sobre a saúde e até sobre a vida e a morte. Eliseu morreu em Israel e mesmo após a sua morte, Deus continuou mostrando o seu poder por meio dele, por meio de Eliseu. Uma vez, o corpo de um homem foi colocado no mesmo túmulo
onde tinha sido sepultado Eliseu. Anos depois, estavam só os ossos do profeta Eliseu, e aquele corpo, quando encostou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Você vê isso registrado lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Eliseu é lembrado como um profeta de grande fé, de grande poder, que viveu para glorificar a Deus em sua geração. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Reinaldo, vamos manter a luz acesa, que aí nós vamos passear por alguns versículos para que a igreja possa ler com mais tranquilidade com a luz acesa. Obrigado, Reinaldo. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Estarei lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos lá ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e ali começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado esse machado. O homem de Deus perguntou: aonde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, e o ferro flutuou. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Querido, essa passagem nos apresenta Eliseu e a sua escola de profetas em uma situação aparentemente simples, mas carregada de significados espirituais. Aqui nós vemos um milagre inusitado, um ferro de machado perdido nas águas do Jordão, flutuar por meio da intervenção de Deus através de Eliseu. E eu quero te convidar a explorar como essa história, rica de detalhes, nos ensina lições profundas. E a primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite é a visão de crescimento. Está aí nos versículos 1 e 2 que nós já lemos, onde a síntese é: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Os aprendizes do profeta, eles perceberam que o espaço em que eles viviam não comportava mais o crescimento necessário daquela escola de profeta. Era um grupo de gente que tinha visão de expansão. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é da gente não se acomodar com a nossa limitação atual. Que nós precisamos ter proatividade, nós precisamos ter visão de crescimento. Muitas vezes nos contentamos com situações apertadas e não ousamos sonhar com algo maior. Isso pode ser em relação à vida financeira, à vida espiritual, à vida profissional, mas na visão de crescimento, nós precisamos nos mover à ação. Porque não basta apenas identificar a limitação, é necessário planejar, é necessário trabalhar para superá-la. Os profetas aqui não apenas perceberam o problema, mas eles propuseram uma solução: cortar árvore e construir um lugar maior. Meu amado irmão, minha amada irmã, não permita que uma visão estreita limite o seu crescimento. Seja em sua vida pessoal, seja na sua vida profissional,
Deus deseja que você avance, que amplie as suas fronteiras. Isso é visão de Deus para você. Então escolha no ano de 2025 alargar as suas tendas, que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Mas eu aprendo uma segunda lição ainda no versículo 2, que é iniciativa e trabalho. O grupo se propõe aí no versículo 2, por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco. Então os aprendizes, eles não ficaram apenas no desejo de crescer. Eles não ficaram esperando que o sistema eclesiástico desse o crescimento para ele. Não ficaram esperando pelo governo de Israel. Não ficaram esperando pela igreja. Não ficaram esperando que as coisas caírem do céu. Não, eles foram fazer com aquilo, para que aquilo acontecesse. Eles tomaram a iniciativa de trabalhar para que o crescimento acontecesse. Visão sem trabalho é inútil. Sonhar sem disposição para agir resulta em frustração. O crescimento exige esforço. Muitas pessoas deixam de realizar os seus sonhos por medo do sacrifício. Não tenha medo do esforço. Às vezes, a resistência ao trabalho nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós. A casa não se construirá sozinha. É preciso pegar no machado, é preciso cortar a madeira, é preciso investir um esforço. Ei, Deus nos chama para sermos trabalhadores também no seu reino. Não espere que tudo aconteça sem a sua participação ativa. Até os milagres que Jesus fez tinha a participação ativa das pessoas. Então esteja disposto a se esforçar para alcançar o que Deus colocou no seu coração. Tipinho acabou de chegar agora trazendo notícia que passou na primeira etapa da OAB. Glória a Deus. Irmãos, mas eu, como pai, eu sou testemunha do esforço dele, das horas de estudo, dos momentos que ele abriu mão de estar num lugar de lazer, namorando, ou ali com a gente em casa, se esforçando para conquistar. Isso é em tudo na nossa vida. Eu estou citando o exemplo do meu filho, que é óbvio, né, com todo orgulho de pai, mas eu tenho absoluta certeza que isso se encaixa você também, como pai, como mãe, você também tem testemunho do esforço dos seus filhos, dos seus esforços, de tudo que você tem conquistado graças a esse investimento de tempo seu, sem esperar que as coisas aconteçam ou que alguém nos dê. E aqui eu aprendo uma terceira lição, no verso 5. O machado era emprestado. Ou seja, eu aprendo que devemos ter o cuidado no uso das ferramentas. É importante a gente lembrar, ainda que para a gente é tão simples, né? Você vai ali numa loja de material de construção, numa loja de ferragens ali, compra um machado, barato, simples, acha em qualquer esquina, mas nós estamos dizendo em uma época em que ferro era muito caro. Não se achava ferramentas feitas de maneira muito, em qualquer lugar. E quando foi emprestado para essa pessoa, com certeza essa pessoa não tinha condição de ressarcir o prejuízo daquele machado. Por isso que ele gritou, meu Deus, meu Senhor, era emprestado esse machado. O machado cai na água, e eu penso que aqui nós podemos encaixar ele como símbolo dos dons, símbolo dos recursos que Deus confia a nós, dos filhos que Deus confia a nós, da propriedade. Irmãos, nós não temos nada, nós somos mordomos de Deus. Tudo que nós temos, nós não somos dono de nada, tudo pertence ao Senhor. E aquele homem tem essa consciência e grita, era emprestado. Assim como nossos talentos, assim como nossas habilidades, assim como os nossos filhos, tudo isso é dádiva de Deus, é emprestado por Deus.
Então seja cuidadoso com aquilo que Deus te deu. Seja cuidadoso com a sua esposa, que foi o Senhor que te deu. Seja cuidadoso com o seu marido, foi o Senhor que te deu. Seja cuidadoso com tudo que você tem, porque foi o Senhor que deu. Assim como o machado, tudo aquilo que Deus nos deu, pode ser perdido por mau uso ou por descuido. Muitos enterram seus talentos, ou usam de forma errada, o que leva à esterilidade espiritual. Quando a Carla aqui se emocionou falando dos jovens adorando ao Senhor, e é louvável isso porque, irmãos, nesses últimos meses, quantos jovens de nossa cidade foram assassinados? Se eu não estou enganado, há 2 dias atrás, aqui próximo da gente, mais um jovem foi assassinado. Imagina essa mãe. Nós estávamos em um PG ontem, na confraternização do PG da Cleides e do Marquinho, e lá estava o policial, que é de Simonésia, que teve que dar notícia, acordar às 2 horas da manhã, a mãe, para dar notícia que seu filho tinha sido assassinado. Você imagina que dor? Talvez não dá nem para imaginar. Perdeu-se. E talvez a pergunta seja: como eu estou usando aquilo que alguém colocou na minha mão? E falando do Senhor, como eu tenho usado tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão? Você tem usado bem o trabalho que Deus te deu? Que Deus te deu esse trabalho para você honrar a sua família e não você perder a sua família por causa desse trabalho? Você tem usado isso de forma correta? Então manuseie suas ferramentas espirituais com responsabilidade. Deus espera que você produza frutos com aquilo que Ele te confiou, e não que isso que Ele te confiou seja uma maldição para a sua vida ou para a sua casa. É isso que eu entendo nessa terceira lição, desse cuidado no uso daquilo que alguém tem colocado na nossa mão, e aqui nesse caso é o Senhor. Mas eu aprendo aqui uma quarta lição, que é a confissão e a restauração. Porque a pergunta de Eliseu foi: onde foi que caiu? Olha aí para o versículo 6, tem essa pergunta de Eliseu: onde é que caiu? Aonde caiu? O aprendiz de profeta, ele reconheceu a sua falha e mostrou onde o machado havia caído. E isso nos ensina a importância da confissão e da transparência diante de Deus. Ei, confesse aonde você caiu. Confesse aonde tem a sua fragilidade. Confesse onde são as suas áreas de vulnerabilidade. Porque quando nós erramos, Deus nos convida a reconhecer a nossa queda e buscar essa restauração. Ele não nos abandona, Ele quer que a gente se levante. Ei, Deus é especialista em restauração. O machado perdido simboliza aquilo que foi colocado em nossas mãos, as oportunidades que nós podemos estar permitindo afundar. Tem gente permitindo o casamento que Deus lhe deu afundar. Tem gente permitindo que a empresa que Deus lhe deu afundar. Tem gente permitindo que um dom que Deus deu está afundando. Mas Deus, pelo seu poder, pode trazer de volta à tona. Não importa onde você caiu e o que você perdeu, o que importa é você dizer: olha, foi ali que caiu, é aqui a minha brecha, é aqui o meu erro, é aqui que eu preciso ser restaurado, Senhor. Confesse a Deus. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. É como estivesse você em casa só com o filho, um filho,
E aí o seu filho faz uma arte, derruba um copo ou suja alguma coisa, e você pergunta: quem é que fez isso aqui? Você sabe que foi ele. E ele diz: não sei quem foi, papai. Não sei não, mamãe. Olha, quem foi que fez? Não sei. Vem cá, quem foi? E às vezes ele é punido, às vezes ele leva um castigo, não por causa daquilo que ele fez, mas por ele não ter assumido o seu erro. Deus sabe o que você fez, Deus sabe o que eu faço, Deus conhece aonde nosso machado tem caído, mas ele pergunta, ele quer que você abra a sua boca e diz: aonde caiu? Porque no momento em que você é transparente e aponta, é o momento de você refletir: peraí, por que caiu esse machado? Talvez eu estava segurando no cabo de maneira muito fraca. Talvez eu não estava prestando atenção no trabalho. Talvez eu não tenha acunhado direito esse machado e ele escapuliu. As possibilidades são muitas da queda, mas o Senhor não quer desculpa. Eliseu podia ter perguntado: mas meu irmão, o que você fez para esse machado ter caído? Você não está prestando atenção no serviço, não? Você veio aqui para trabalhar, mas você está brincando? O que aconteceu? Não, Eliseu só perguntou assim: aonde caiu? Porque Deus não está preocupado com as suas desculpas. Deus se importa com a sua restauração. Aonde caiu? E aqui eu aprendo uma quinta e última lição, que é o milagre da restauração. Os versículos 6 e 7, olha aí para a sua Bíblia. O homem de Deus pergunta: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. E aqui eu acho isso aqui tremendamente lindo. Porque Eliseu podia dar uma só palavra. Eu creio que se Eliseu falasse ferro flutua, pelo poder de Deus, o ferro teria flutuado. Mas Eliseu usou um pedaço de madeira para realizar o milagre. E eu penso que isso aponta para a obra de Cristo na cruz, onde uma madeira, um madeiro, a cruz, foi o elemento que trouxe para a gente também libertação, transformação e milagre de vida. Deus usa o improvável para realizar o impossível. Eu vou repetir porque essa é uma frase para você mandar colocar no seu carro. Deus usa o improvável para realizar o impossível. Quem é que poderia imaginar que um pedaço de madeira faria um ferro flutuar? Até porque a madeira, ela boiaria. Mas isso nos ensina que Deus age de maneira sobrenatural para nos restaurar. E é importante então a gente pensar que a cruz, esse madeiro, é o instrumento da nossa restauração. Assim como o pedaço de madeira fez o machado flutuar, a cruz de Cristo levanta tudo que foi perdido em nossas vidas. Tudo aquilo que foi perdido é restaurado pela cruz. Então estenda a sua mão e receba a restauração que Deus oferece através da cruz, através desse madeiro. E pelo sacrifício de Cristo, tudo que estava perdido pode ser recuperado. A Bíblia é linda, irmãos, cheias de ferramentas e mensagens para mudar a nossa história. E eu concluo dizendo que a história de Eliseu e o machado nos ensina sobre visão, trabalho, cuidado com aquilo que Deus nos deu e restauração. Então, se você perdeu algo, se você está perto de perder algo, nessa sua caminhada da vida, saiba que Deus
é capaz de restaurar qualquer coisa. Basta você confessar onde caiu. Basta você estender a mão para receber de volta aquilo que foi perdido. Lembre-se que Deus já providenciou o pedaço de madeira, a cruz de Cristo, para levantar tudo que estava afundando em sua vida. Essa madeira já foi jogada na sua vida para restaurar aquilo que havia sido perdido. A única coisa que você precisa fazer agora é estender a sua mão e tomar posse do seu milagre. Eliseu não foi lá pegar o machado. Eliseu não esticou a mão e pegou o machado e deu ao homem. Não, ele disse, olha, agora é com você. Agora é com você. A minha parte foi o milagre. A sua parte é a ação. É estender a mão para pegar. Mas talvez você pense, pastor, mas eu estou tão desanimado. Estou perplexo com tudo que tem acontecido. Eu estou desesperado. Mas eu quero dizer para você que você está de pé, porque Deus tem cuidado de você. Há uma música que diz que nós não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. E nós cremos que Deus é capaz de mudar a sua história. A única coisa que você precisa é confessar aonde caiu, aonde estão os seus erros. O madeiro já foi lançado e agora é sua parte de estender a mão. Irmãos, a igreja, ela foi constituída para ser vencedora. E você é a igreja de Jesus. Por isso eu queria convidar você, antes de nós orarmos, para a gente cantar uma música como se você estivesse cantando um hino de guerra. Uma música de guerra, profetizando a vitória. Mesmo que venham as dificuldades, as lutas, os problemas, as perseguições, nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que cremos. E nós cremos que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu convido você a ficar de pé para você cantar junto com a gente essa música. Eu queria que você cantasse em alto e bom som. Cantasse mesmo como um louvor de vitória, um brado de guerra nessa noite. Vamos cantar? Vamos.